Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos, queridos amigos e pessoal do Derramadas Águas, bem como pessoal que nos assiste pelo YouTube. Para aqueles que me conhecem, dispenso apresentações mais formais, mas para quem não me conhece, sou o pastor Rui Rebelo do Ministério Derramadas Águas. Como sempre, nesse estudo simplificado, às terças-feiras, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos, peguem papel e lápis, ou um bloquinho de anotações, Bíblia Sagrada, e se preparem para algo muito bom, revelador e, ao mesmo tempo, restaurador, por que não dizer também fortalecedor da palavra de Deus, que fluirá dos meus lábios para vocês. Amém? Esta noite nós estaremos falando um pouco, e não sei se conseguirei terminar todo o assunto esta noite, sobre como Deus guia os seus filhos aqui na Terra. Portanto, de que maneiras com que a orientação divina é realizada nos dias de hoje, de Deus para nós, junto com a sua palavra, ok? E também de confirmação, em convicção com o nosso espírito humano. Como uma rápida introdução, façamos a seguinte pergunta: como é que Deus guia o homem nesta nova aliança? Portanto, numa aliança da Igreja do Senhor, da era da Igreja do Senhor, nesses dias tão difíceis que nos rodeiam. Como é que Deus dirige, então, o cristão? A resposta é bem simples. Usemos um texto de Romanos, capítulo 8, versículo 14, que diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Paulo, inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus, falava isso aos romanos. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, isso diz uma outra coisa muito importante, que as pessoas muitas vezes esquecem de se alinhar com os ensinamentos da palavra de Deus. A palavra de Deus não diz todos os que são guiados por profetas. A palavra de Deus diz todos os que são guiados por profecias. Não quer dizer que elas são erradas, mas elas não são a primazia da direção de Deus, muito menos o ministério de profeta, onde o profeta recebe algo de Deus e transfere para o ser humano. Nos dias de hoje, transfere para a sua igreja. Então, o que um profeta transfere para a sua igreja nos dias de hoje? Ele transfere algo mais de Deus para você e eu podermos ser edificados na sua palavra, ok? Mas essa não é, nos dias de hoje, a orientação número 1. Como é que o Senhor orienta o cristão na sua vida, no seu dia a dia, para cumprir a vontade de Deus aqui na Terra? Precisamos de entender que é a palavra de Deus e o Espírito de Deus junto, confirmando isso. Então, vamos escancarar, vamos descortinar um pouquinho melhor esse entendimento. O segundo aspecto que eu quero trazer para vocês é que existem diferentes formas bíblicas da gente poder entender que Deus nos orienta, nos guia, mediante o seu Espírito, aqui no Novo Testamento, que é a era em que a gente vive, e o Novo Testamento de acordo com a palavra de Deus. Portanto, os últimos 2000 anos aproximadamente, aonde Cristo veio em corpo, pagou um alto preço na cruz do Calvário
deu-nos e passou para a humanidade o seu plano de redenção, para que nós, a partir de agora, junto com a palavra de Deus, também dentro de nós, fôssemos guiados do Espírito de Deus para o Espírito do homem, concordando, em concordância com aquilo que a palavra de Deus diz, que é para a gente seguir como orientação aqui na Terra. Amém? O terceiro aspecto é nós entendermos que há 2000 anos atrás, Jesus foi concedido por Deus num corpo para ser revelado. A nossa visão espiritual e compreensão era, até esse momento, há 2000 anos atrás, onde Jesus não tinha encarnado em um corpo como o nosso, ela era extremamente limitada. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, diz, e isso pela inspiração divina do Espírito Santo, Paulo diz, o que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, assim tem Deus preparado para aqueles que o amam e lhes revelará isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Embora essa era de antes de Jesus ter vindo em carne à Terra fosse uma era, de uma certa forma, o que eu considero uma era de ignorância, de ausência de conhecimento acerca das questões revelatórias de Deus, essa era já passou. Portanto, nós hoje precisamos entender que Deus nos proporciona de uma maneira ampla, ele nos abre as portas para a gente ver mais e mais do que ele tem para nós, nos revelando a luz da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, trazendo convicção disso ao nosso espírito humano. Também, de outras formas, além de uma convicção, nós temos uma confirmação de que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito de que não apenas somos seus filhos, mas que somos guiados por esse mesmo Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus também é Deus, então somos guiados pelo próprio Deus, através do Filho e junto com o Espírito Santo. O quarto aspecto importante nessa introdução é que nós precisamos entender que Deus nos tem revelado estas coisas apenas e somente através do Espírito Santo, pelo seu próprio Espírito. Por quê? Porque é o próprio Espírito de Deus que sabe, conhece as profundezas de Deus. Paulo diz isso, explicando isso aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 10. Depois você vê lá e confere. Pelo Espírito de Deus, então, o quinto aspecto importante desta introdução é nós entendermos que Deus deseja, pois também, ele não apenas quer por uma questão circunstancial, não, ele deseja nos orientar juntamente com a sua palavra, para que em nada, com a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, para que em nada a gente seja enganado ou seja desorientado, como proceder, qual é o nosso comportamento aqui na Terra, enquanto vivemos neste corpo ainda, que ainda não foi glorificado. Amém? Um sexto aspecto importante é que Deus nos tem agraciado com novas e grandes coisas maravilhosas, espirituais, que só agora, nos dias de hoje, é que nos são discernidas para entendermos elas completamente. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Se você quiser o respaldo bíblico para isso, que Deus quer fazer
dessa forma e nos revelar o algo mais do seu reino, do seu caráter e daquilo que nós precisamos saber para os dias de hoje, está na carta aos Coríntios, capítulo 2, primeira carta, capítulo 2, versículo 12. Leia lá e confira o que eu acabei de dizer. E por último, e não menos importante, e imperativo. Preste bem atenção. Querido irmão, querida irmã, aqueles que já me conhecem no Ministério de Ramar sabem que eu falo muitas vezes desta forma. Mas quem nos conhece à distância pode achar que eu estou falando isso apenas como usando uma frase de efeito. Não, absolutamente não. Queridos, é imperativo aprendermos a sermos e a termos uma mentalidade espiritual. Vou repetir. É imperativo aprendermos a ser de mentalidade espiritual. Não apenas uma mentalidade normal, que sabe discernir as coisas naturais. Então, vamos, pelo nosso espírito, discernir uma mentalidade espiritual. E é por isso que há muitas vezes tanta confusão ao se entender as coisas de um modo espiritual quando elas são naturais e vice-versa. Ok? Mas vamos lá. Se eu tiver oportunidade, um pouquinho de tempo, mas nós vamos já esclarecer algumas coisas nesse último ponto que eu acabei de falar. Vamos então agora, sem demoras, para a primeira parte de como é que nós precisamos entender que Deus quer trazer e guiar o ser humano na nova aliança, através da sua palavra e do seu espírito humano. Amém? Vamos lá. Então, uma primeiríssima questão é nós entendermos que as coisas espirituais, deixa eu me ajustar aqui melhor, as coisas espirituais precisam, o que é do reino de Deus, o que é espiritual, que não é natural, e que Deus quer nos revelar, como é que nós vamos entender essa revelação? Elas precisam de ser discernidas espiritualmente. O que é que eu quero dizer com isso? Então, agora vamos com calma. Eu quero que você também me acompanhe e eu vou ler para você a palavra de Deus na carta aos Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Porque o homem espiritual julga, portanto, avalia todas as coisas, mas ele mesmo não é avaliado ou julgado por ninguém. E no versículo 16, a finalização de Paulo aos Coríntios acerca dessa mesma questão, diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? A resposta é nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Nós não vamos instruir o Senhor. Claro, ele nos instrui. Mas, se nós sintonizarmos a nossa mentalidade de uma maneira espiritual com a dele, nós estaremos sintonizados com as demais coisas. Amém? Então, uma outra questão que as coisas espirituais precisam ser entendidas de forma espiritual é nós entendermos que quando nós estamos fluindo nas línguas espirituais, portanto, comumente fluindo em línguas do espírito, ok?
como, portanto, pressupõe-se que entendemos que falar em línguas é dom do Espírito e que há uma evidência que é nós falarmos esses mesmos sons, articularmos essa mesma linguagem, ok? Ao falarmos em línguas, nós não estamos necessariamente falando com o ser humano, nós estamos falando com Deus. Amém? Ok. Então, ao falarmos com Deus, coisas espirituais são reveladas. Um terceiro aspecto é nós entendermos que 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 2, Paulo diz, ele traz claramente essa, vamos dizer assim, essa chave para que o sobrenatural de Deus, que é o falar em línguas, é e representa orarmos no Espírito. Eu vou ler esse versículo para que isso possa ficar claramente entendido. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14 e no versículo 2, diz: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, precisamos entender que a chave que abre o sobrenatural de Deus para o discernirmos quais são essas revelações é apenas uma. Você abre, é como abrir uma porta, fala em línguas e automaticamente a revelação, o discernimento espiritual, na maioria das vezes, como mensagem de Deus, será transmitido pelo seu e pelo meu próprio lábio. 2 ou 3 pessoas, pela sua e pela minha própria voz, 2 ou 3 pessoas, à luz da palavra de Deus, confirmarão se isso que você está falando vem de Deus ou não, se confere com a palavra de Deus ou não. E por que eu digo esse algo mais se confere ou não? Por quê? Porque o que é espiritual, siga o meu raciocínio, o que é espiritual vem do Espírito de Deus para onde? Para a sua mente? Não. Para o seu espírito humano. Do seu espírito humano, para você poder falar isso como uma língua espiritual, para onde é que ele segue? Qual é a sequência? Para a sua mente. Porque é a sua mente que vai definir, junto com o seu cérebro, e conscientizar, você verbalizar sons. Portanto, você falar, assim como você fala articulações naquilo que você pensa. Então, entre espírito do homem e espírito de Deus, não há interferência humana. Não há possível interferência humana. Mas quando o Espírito de Deus, ao falarmos em línguas, se comunica com nossa mente para articularmos sons, pode haver aí uma passagem do sobrenatural para passar a ser natural. E ao ser natural, tem que passar forçosamente pela nossa mente humana. A nossa mente humana pode momentaneamente ter alguma coisa, algum impedimento, pode ter algum obstáculo, pode ter algum sofisma, alguma fortaleza que de repente vai distorcer aquilo que você vai estar falando que vem de Deus. Amém? Eu vou falar nisso um pouquinho mais detalhadamente à frente. O quarto e último ponto de por que as coisas espirituais precisam ser discernidas de forma espiritual através das formas que eu estou citando é que, ao falarmos a linguagem de Deus, que são as línguas do Espírito, porque Deus é Espírito, e o Espírito Santo, então, tem
línguas espirituais. Ele as criou todas, assim como criou as nossas línguas naturais. O Espírito Santo irá revelar mistérios dele mesmo para nós. Ok? O que são esses mistérios? São valores, são informações, são detalhes, são questões importantes que eu e você precisaremos de saber para cumprir adequadamente o nosso propósito aqui na Terra. E o nosso propósito aqui na Terra sempre está ligado a nós podermos edificar alguém para vir a Cristo, conhecer o papel redentor de Cristo, se identificar com o reino dos céus e se tornar, como nós, um filho de Deus. Amém? Ok. Como é que Deus falou a Moisés? Ok, eu vou citar 2 exemplos no Antigo Testamento. Ele falou a Moisés, ele falou a Gideão, vou dar 3 exemplos. E ele falou a Jonas no Antigo Testamento. E ele falou ao apóstolo Paulo no Novo Testamento. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não vou ter tempo de ler os textos para você poder identificar claramente, passo a passo, porque roubaria o tempo, os 50 minutos aproximadamente do nosso tempo hoje do Zoom. Ok? Então, aproximadamente uns minutos a mais nós dedicamos no final para orarmos pelos doentes e por orações com necessidades específicas. Mas marque aí, Êxodo capítulo 3 e Êxodo capítulo 4, versículos 1 e 17. Deus fala a Moisés para libertar o povo do Egito e dá grandes sinais para ele entender que era Deus falando. Ok? Com Gideão, leia Juízes capítulo 6. E Gideão, no tempo de Juízes, já na terra prometida, ok? Gideão precisava de homens valentes para afastarem todos aqueles povos inimigos que lhes queriam roubar e usurpar o domínio deles na terra que Deus lhe tinha dado. Leia Juízes capítulo 6. Também foi através de sinais específicos. Como é que Deus guiou Jonas? Deus deu sinais específicos. Leia no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 2. Nós sabemos que Jonas recusou os sinais de Deus e foi jogado ao mar, foi parar, possivelmente, no ventre de um grande peixe. Só pode ter sido uma baleia, pelo menos é o que a maioria dos estudiosos, afirmam que seja, mas foi parar no ventre de um grande peixe e ali Deus fala com ele. E de uma maneira clara, ele lhes dá sinais, porque aquele povo de Nínive precisava de entender que Deus era Deus, porque eles mesmos eram povos que criam que haviam entidades sobrenaturais nos mares. E quando viram aquele peixe, de uma certa forma, cuspir Jonas para o litoral daquele mar, e ele depois se dirigir ao pessoal e falar-lhes acerca de Deus, eles não tiveram a mínima dúvida de entender que era Deus, o único Deus que fez os céus e a terra, que estava naquele momento se manifestando. E por que é que eu estou fazendo essa diferença? Pelo seguinte, porque no Novo Testamento, profetas e a palavra de Deus, e nós não somos guiados por sinais, nós somos guiados pelas verdades da palavra de Deus. Temos palavras de conhecimento e palavras de sabedoria, portanto, palavras atuais, passadas e futuras do coração de Deus que corroboram com a revelação da palavra de Deus.
E o que é que acontece? Ao invés de serem os sinais que vão dizer isto ou aquilo que é Deus, esses sinais acompanharão quem crê na palavra de Deus. Você está vendo a diferença? Antigo Testamento, sinais dirigiam para reforçar o que Deus falava. Novo Testamento, os sinais não dirigem, eles são apenas uma comprovação real de que aquilo que se está falando e aquilo que se crê da palavra de Deus é 100% espiritual e se manifesta nessa nossa dimensão natural. E por que isso? Para que quem não é espiritual ainda possa futuramente também aprender a ser espiritual, porque Deus não quer que ninguém se perca. Amém? Meus queridos, eu sempre brinco. Deus não fez o inferno para a humanidade. Infelizmente, uma parte já está lá, segundo está registrado, de pessoas que não têm crido e não têm aceitado a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas o inferno não foi criado por Deus para o ser humano. Ele foi criado para o diabo e os seus anjos. Ok? Vamos lá. Então, dando sequência, estou olhando para o relógio e estou vendo que temos ainda algum tempo discricionário para a gente, então, avançar com as demais coisas. Vamos, então, agora a uma parte que é extremamente importante. Nós entendermos como Deus, basicamente, e vejam bem, embora eu tenha que falar o lado básico de Deus, ou seja, nos passos elementares de como Deus nos dirige e nos orienta a seguirmos a Cristo em todas as áreas da nossa vida, nos dias de hoje, nesses dias do fim desta era, que é o que se chama comumente a era da Igreja da Nova Aliança, ok? Há alguns fatores muito importantes que eu preciso de mencionar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, como é que Deus guia o homem nesta nova aliança? Vou ler de algumas das minhas anotações complementares para facilitar o tempo com que eu estou conversando com vocês. Na nova aliança, a Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Lemos isso em Romanos 8,14. Não está escrito todos os que são guiados pelos profetas, mas os que são guiados pelo Espírito Santo. Então, eu gostaria de rever com vocês rapidamente. É um estudo facilitado. Vamos estudar diferentes formas bíblicas usadas por Deus para nos guiar mediante o seu Espírito nesse Novo Testamento, a você e a mim que me assistem. Meus queridos irmãos, preparem-se, não estou aqui fazendo apologia que eu sou o Senhor do passo certo, mas quero dizer para vocês, descompliquem e simplifiquem vosso entendimento agora. Coloquem de lado. Essas coisas que eu vou falar agora não são complicadas de serem compreendidas. Embora muita gente perceba erroneamente que as coisas de Deus são muito complicadas e que nós temos que ser e aprender e passar por uma longa trajetória para podermos ser mais espirituais, então mais profundos, e aí podermos entender o que realmente Deus quer que a gente faça. De forma alguma. Vamos simplificar, ok, meus amigos? Ok, meus irmãos? A principal maneira, que é a maneira primária de Deus nos guiar, é pela sua palavra. Porque o Salmo 119, 103, 105, perdão, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando o texto sagrado diz que a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ele está falando
de uma iluminação, vamos chamar assim, para o nosso presente e não para o nosso futuro. Você está comigo? Ok. Lâmpada para os pés, fala sobre o local onde os meus pés pisam, é presente. Luz para os meus caminhos, fala sobre o local para onde os meus pés pisarão, é futuro. Amém? Tudo o que foi escrito e inspirado por Deus é útil para ensinar, é útil para repreender, é útil para corrigir, é útil para educar o homem rumo à perfeição dessa nova comunicação com Deus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo falava sobre esse assunto para Timóteo e dizia: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado por toda a boa obra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja bem, o apóstolo Paulo conclui que depois da influência da palavra de Deus escrita, o homem estará capacitado e habilitado para realizar obras boas, novas obras boas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Um princípio que nós podemos extrair desse texto é que antes de fazermos aquilo que Deus considerará como bom, devemos receber a orientação da sua própria palavra, portanto, da Bíblia Sagrada. A Bíblia é, portanto, a revelação da vontade de Deus para nós e devemos nos basear nela, em suas instruções e exemplos práticos para guiar as nossas vidas, ok? Então, nessa nova aliança, o Espírito Santo de Deus criou, para que nós pudéssemos entender, algumas prerrogativas. Vamos lá. É como uma recertificação daquilo que a palavra de Deus diz. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo sempre vai confirmar a verdade da palavra de Deus. Lembra do que João, o Evangelho de João, João capítulo 14, versículos 16 e 17, e um pouquinho do versículo 26, salvo erro, quando Jesus está falando aos seus discípulos e ele fala acerca do Espírito Santo que ainda iria vir, porque ele ainda não tinha ido para a cruz, e ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele habitará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse, olha o que diz a seguir: vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Onde é que está tudo o que o Senhor nos tem falado? Na sua palavra escrita. Amém? Então, essa é uma prerrogativa. A outra prerrogativa do Espírito Santo é que sempre o Espírito Santo vai, por assim dizer, dar o depoimento de Cristo. Ele vai testemunhar Cristo. João 15, 26 diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E a outra prerrogativa é que ele vai anunciar o que há de vir. Então, João capítulo 16, versículo 13, diz claramente, e o tempo está fugindo, então vou acelerar um pouquinho: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir.
Ok. Então, a palavra de Deus é a maneira primária de Deus nos guiar. O testemunho interior é o testemunho em nosso próprio espírito. Ou seja, o testemunho interior é a segunda maneira. O testemunho interior, ele é uma intuição interior percebida no espírito humano como uma impressão. Você está comigo? Então, não é uma voz, é simplesmente um freio, vamos chamar assim, ou, por assim dizer, uma luz vermelha, como um sinal de parada que percebemos quando Deus quer que a gente não prossiga em algum propósito. Ou ele pode ser um sentimento macio, um sentimento aveludado, como eu costumo chamar, em nosso espírito. Portanto, uma luz verde, um sentimento de conforto em relação a alguma coisa que nos dá paz para nós podermos continuar e entender que é Deus nos revelando. Ok? Está comigo? Não está sendo difícil, pois não? Ok. Então, observe o seguinte: o testemunho interior é tão sobrenatural quanto a direção do Espírito Santo de Deus, que é feita e vem também a nós de uma maneira mais espetacular, como uma visão, uma palavra profética, uma profecia. Só que ela não é, neste caso, esse testemunho interior, uma questão tão espetacular. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, me acompanhe agora no seguinte. Vamos lá, está comigo? É pelo testemunho interior, porque eu entendo isso e eu vou abrir e fechar um parênteses. Essa tem sido a maneira número 1 com que eu tenho aprendido o Espírito Santo de Deus testemunhando ao meu espírito, não necessariamente por falar em línguas, não necessariamente por ter alguma outra voz ou sonho ou visões, mas pelo testemunho interior. E é através desse testemunho interior, fecha parênteses, que nós sabemos que somos, de fato, filhos de Deus. Você não precisa provar isso para ninguém. Você sabe que você nasceu de novo no Espírito e que você é filho de Deus. Se por algum motivo, observe bem, se por algum motivo você tem alguma dúvida no seu íntimo disso, ore ao Senhor, até que essa dúvida seja dissipada e você perceba que é fácil de entendermos essa intuição interior. É mediante o seu espírito testificando com o Espírito de Deus, com o nosso espírito, que nós podemos entender, portanto, que a maneira principal dele nos guiar é mediante ou através dessa forma. Amém? Não estou aqui legalizando, dizendo que todos serão guiados exatamente dessa primeiríssima forma, mas a grande maioria. Amém? Jesus é o testemunho, ou seja, a impressão interior. Ok? E como é que ele é a impressão interior? Nós podemos ver em João capítulo 13, versículo 21, que o próprio Senhor Jesus se agitou no seu espírito, porque lá está escrito: tendo Jesus dito isto, turbou-se em seu espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair, quando ele estava com os discípulos e ele estava prestes a revelar. Amém? Infelizmente, amém. Ele estava prestes a revelar dos 12 qual seria o traidor, que acabou sendo Judas Iscariotes. Amém? Ok. Então, agora, como o nosso tempo está avançando, nós precisamos entender que há uma paz dentro de nós quando esse testemunho interior vem, que vai sempre ser
como por assim dizer, o selo de que é ele que está em nós. Se você começa a ficar muito agitado no seu espírito, começa a avaliar, a reavaliar, à luz da palavra de Deus, se aquilo que está vindo ao seu espírito e à sua mente, portanto, à sua alma, ok, é o Espírito Santo de Deus. Então, a paz é indiscutível, você tem que estar em paz quando você recebe as coisas do Senhor, por mais turbulência que possa estar ao seu redor. Por quê? A palavra do Senhor diz, e o apóstolo Paulo falando a uma outra região, uma outra carta, região de Colossos, aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 em diante, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixar o outro. Ok? Acima de tudo, porém, eu estou abreviando, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Amém? Colossenses 3, versículos 12 a 15. O terceiro aspecto importante que o Senhor nos orienta se chama a voz interior. O que é a voz interior? É a nossa consciência. Paulo refere-se a isso quando ele escreve esta carta aos Romanos. No capítulo 9, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Romanos 9, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então, essa é outra forma de Deus nos guiar, é por meio de uma voz interior. O homem interior, ele é espiritual. Ele tem uma voz que é bem tranquila e bem suave, assim como o homem exterior também tem uma. O homem espiritual tem uma voz que é uma voz suave, e o homem exterior, que somos nós, assim, por exemplo, eu, que estou falando com vocês, também temos uma voz. Chamamos essa voz interior a nossa consciência. Então, é importante nós entendermos que a voz do espírito humano é a nossa consciência. Amém? A voz da alma, vontade, intelecto e emoções é então o quê? Nossa razão. E a voz do corpo é o quê? Os nossos 5 sentidos, é como uma voz. Amém? Então, a consciência, essa terceira forma de o Senhor falar conosco e nos de orientar, ela é um guia seguro. Percebam isso. Nossa consciência é um guia seguro se já somos novas criaturas em Cristo, pois a nossa consciência é a voz do nosso espírito humano, recriado em comunhão com Deus. Uma pessoa que não nasceu de novo ainda está, por assim dizer, morta espiritualmente. Ela não pode seguir a voz da sua consciência, pois o seu espírito não é regenerado, e isso lhe permitiria fazer qualquer coisa. A Bíblia fala do coração, nesse caso aqui, como sendo o espírito, coração renascido do homem é o espírito humano, do homem, antes e depois de ser salvo por Jesus. Antes de ser salvo e depois de ser salvo, ele é um espírito regenerado. Por isso, o termo novo nascimento. Eu e você, ao aceitarmos a Cristo, o Espírito Santo renasceu em nós, nosso espírito humano. E o Espírito Santo cumpriu essa promessa em Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz: assim, se alguém está em Cristo, temos a nova criatura somos. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma outra tradução, eis que todas as coisas se fizeram novas. E nós temos, a partir desse momento, dentro de nós,
com o espírito renascido, o quê? A vida do tipo de Deus dentro de nós, no nosso espírito humano. Por isso que o nosso espírito é espiritual, eterno com Deus. Já tem um pouco, uma parte da vida do espírito, da vida do tipo de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 13, primeira carta a João, diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. A expressão tendes a vida eterna está no presente. Algumas pessoas pensam que só teremos a vida eterna no céu, mas a palavra de Deus ensina isto. A palavra de Deus ensina que já temos a vida eterna agora. No original é a palavra Zoe. E você tem a vida eterna aonde? No seu espírito humano. Tem a vida e a natureza de Deus hoje no seu espírito, se você, assim, nasceu de novo. Então, dessa forma, o que vai te acusar, se houver acusação a fazer, é a tua consciência. Ok? Portanto, é o teu coração que passa a te acusar. Portanto, a tua consciência, que agora, renascida em Cristo, tem a voz do Senhor, a voz do Espírito de Deus, fluindo e chegando até você com aquela voz mansa que é a sua consciência. Como o nosso tempo já está passando, nós precisamos de entender que há também o que nós chamamos a voz de autoridade do Espírito Santo, que você pode perceber ela dentro de você. Veja bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 19, Pedro, o apóstolo Pedro, ouviu essa voz, porque está escrito assim: enquanto meditava Pedro acerca da visão que tinha visto, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Estão aí 2 homens que te procuram. Então, vamos a uma definição clara da voz do Espírito Santo de Deus. Ainda nos resta alguns minutinhos, é muito importante, preste bastante atenção, antes de nós orarmos agora pelos enfermos, pela necessidade de pessoas que precisam ter os enfermos. E é bem provável que alguns de vocês estejam pela primeira vez clareando e entendendo Deus falando aos vossos espíritos agora mesmo, enquanto eu estou trazendo esse estudo simplificado. Qual é a definição da voz do Espírito Santo em você, da voz da sua consciência? A diferença é que a voz clara e firme do Espírito Santo é a própria pessoa de Deus falando consigo pessoalmente. A diferença entre a voz interior e a voz do Espírito Santo é que a voz de consciência, prestem atenção, nos chama a atenção para comportamentos que devemos ou não ter. Já todas as vezes que olhamos o livro de Atos, que nos dizem, nos explicam o Espírito Santo pela sua própria voz, falando, ele traz detalhes, não há comportamentos mais, mas quanto a pessoas, a coisas e a lugares. Está me ouvindo? Então, a voz do Espírito vai trazer detalhes em você, se assim necessário for, quanto a pessoas, a coisas e a lugares. Agora vamos entrar na reta final dos últimos 5 minutos, aonde do estudo, claro, aonde é importantíssimo isso que eu vou claramente tentar explicar de tantas vezes que as pessoas, e eu mesmo, há uns anos atrás,
também fazia essa mesma confusão que talvez vocês possam estar tendo agora. Precisamos de julgar tudo o que ouvimos pela palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, tudo o que ouvimos em profecia, através de palavra de conhecimento, ou palavra de sabedoria, ou uma simples profecia, que alguém que está exercendo o ministério de profeta, ou que alguém esteja apenas profetizando, possa trazer para você. Ok. Há uma necessidade de nós julgarmos todas essas coisas pela palavra de Deus. Vamos lá. Por que é que precisamos de julgar todas as coisas à luz da Bíblia Sagrada? Porque isso devemos ter sempre em mente que a Bíblia ensina que o Espírito e a palavra de Deus concordam entre si, ok? Em qualquer ocasião, portanto, em que o Espírito de Deus nos falar, já que o Espírito e a palavra sempre concordam em tudo, em qualquer ocasião, portanto, em que o Espírito de Deus falar, invariavelmente será em harmonia com a palavra de Deus. Concordo? Amém. Então, em cima disso, vamos descartar algumas coisas que maus hábitos fazem as pessoas aceitar como verdadeiro, quando não é verdadeiro. Vai dar engano e vai dar confusão lá na frente. Não devemos buscar vozes. Não procure ter a voz do Espírito. Se ele quiser, ele fala. Mas não procure buscar vozes. Não devemos seguir vozes, a não ser, à luz da palavra de Deus, entender se a voz do Espírito Santo ou a voz da sua consciência estava dirigindo você à luz, comparando, avaliando com a palavra de Deus. Por quê? 1 Coríntios 14, 10, o apóstolo Paulo diz: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Devemos seguir o quê? Não devemos buscar vozes, não devemos seguir vozes, devemos seguir a maravilhosa palavra de Deus. E quando vierem frases e orientações, através de alguma voz, através de alguma palavra profética, você confere com a palavra. E se ela conferir com a palavra, então aceite isso, porque você acabou de ser dirigido e orientado especificamente por Deus para alguma coisa especial na sua vida. Há diversas passagens na Bíblia, passagens bíblicas, nas quais Deus fala através do Espírito Santo aos crentes. No entanto, ele falou por vontade própria, mas nós não devemos pedir a Deus que ele nos fale de forma audível, porque ele não nos prometeu que o faria. Fazer isso poderá abrir espaço, ouçam bem, para demônios que imitam a voz de Deus e tentam, assim, nos enganar e nos influenciar. As pessoas ouvem vozes e supõem ter recebido uma revelação, mas devemos julgar se o que ouvimos é certo ou errado pela palavra de Deus e não aceitar de imediato. Então, aqui vai alguma coisa que eu levei alguns anos para entender. A voz do Espírito Santo na igreja primitiva claramente deu-nos um padrão. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 28, capítulo 8, versículo 29, e Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 12. No capítulo 13, versículo 12, lá está escrito: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Amém? Então, em relação a esse ponto,
nós precisamos entender uma coisa específica, que há também uma orientação mediante profecia. Isso mesmo, há uma orientação mediante profecia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 29, diz assim: porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres. Então, em relação a este último ponto de 1 Coríntios 12, 29, existem duas coisas distintas. Existe o dom da profecia e existe o ministério do profeta. Dom da profecia é o simplesmente dom do Espírito que vem a alguém, independente de ser profeta ou não, irá profetizar. No ministério do profeta, o profeta também profetiza. É um erro comum confundirmos os dois. Embora o fato de alguém profetizar não faça dessa pessoa um profeta, só porque profetizou. Vejamos as diferenças entre ambos. Então, eu só vou me alongar até mostrar essas duas diferenças. Hoje não temos mais tempo para nós falarmos muito mais. O simples dom da profecia. Então, alguém que trouxe o dom da profecia, alguém que falou com voz profética, trouxe uma profecia, ministrou uma profecia para alguém. É falar aos homens edificando, exortando e consolando. Veja bem, enquadre o que você ouve. Quando alguém profetiza a você, se está edificando, exortando ou consolando. A profecia é o falar sobrenatural em uma língua conhecida para o seu próprio idioma. Não há previsão nesse dom. Isto é, não se prediz nada de modo algum acerca do futuro. Amém? Quando vem uma profecia, ela nunca vai predizer nada acerca do futuro. Sabe por quê? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, diz: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Você edifica, consola e exorta para o agora, o aqui e agora. Amém? Vamos, então, entender agora a diferença. O ministério do profeta, para uma pessoa ser profeta, é necessário que ela seja chamada por Deus para esse ofício, como nós chamamos, para esse ministério. É o ministério de profeta. E, além disso, há outros dons espirituais, além da profecia, que operam nesse mesmo ofício de profeta. No ministério do profeta, há predição e previsão. Muitas vezes a predição e a previsão, pois ele carrega consigo pelo menos dois dons. O profeta, o ministério de profeta, carrega dois dons de revelação. No mínimo, palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria. Ou, às vezes, palavra de sabedoria e discernimento de espírito, além do simples dom da profecia. Então, nós vemos esses dois casos. Não temos tempo aqui para agora nós olharmos no detalhe, mas veja depois, confira depois, Atos capítulo 21, versículos 8 a 12, aonde há uma descrição do apóstolo Paulo e aonde um profeta chamado Ágabo profetiza acerca da vida do próprio apóstolo. Amém? Ok. Então, observemos o seguinte, tá? Estou quase encerrando. A profecia não é exatamente Deus falando. Ouçam bem. Queridos, eu levei anos para entender esse detalhe. É o penúltimo ponto.
A profecia não é exatamente Deus falando, e depois tem mais um ponto que eu quero agregar. Por que que eu digo isso? Eu vou explicar. A Bíblia aconselha julgarmos as profecias. Não aconselha? Aconselha. Portanto, avaliarmos elas. Se as profecias fossem exatamente Deus falando, apenas Deus falando, como é que nós poderíamos julgar o que Deus diz? Parou para pensar? Ninguém pode julgar a Deus. No entanto, precisamos entender que as profecias são os homens agindo mediante a inspiração do Espírito de Deus. E tudo que os homens, e tudo do que o homem participa aqui neste mundo não é perfeito. Estou falando pausadamente, estou lendo direto das minhas anotações. O Espírito e seus dons são perfeitos, porém não são em sua manifestação, porque são manifestados mediante pessoas como eu e você, que somos imperfeitos. Você está me entendendo? É por essa razão que as profecias precisam de ser julgadas mediante a palavra de Deus. Qual é o texto que eu seguro e que eu contextualizo isso que eu estou dizendo? É 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 29 e 30. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros os julguem ou avaliem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Amém? Ok. Então, atentemos também para o fato de que o que deve ser julgado é a profecia. O que deve ser avaliado é a profecia e não os profetas. Vamos lá. Então, agora estamos chegando no nosso último ponto para esta noite. Com certeza vamos continuar na próxima semana acerca deste assunto. Você está se identificando desta forma? Como é que podemos ser orientados por Deus? Ok, então escute o restinho da orientação divina do que nós temos aprendido à luz da palavra de Deus. A profecia geralmente vem para confirmar algo. A profecia geralmente vem para confirmar algo. Atos capítulo 13, versículo 2, é o texto que eu tenho como base bíblica disso que eu estou afirmando. Porque lá diz assim, disse o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Perceba que a profecia não diz aqui que eles foram chamados para serem missionários ou apóstolos para os gentios. Você está entendendo? Olha o que diz. Aqui não está dizendo que eles foram apóstolos, que eles foram chamados, para serem missionários ou apóstolos para os gentios, mas apenas que eles estavam sendo separados para tal, para isso. Deus já o estava chamando. A profecia foi dada apenas para o quê? Para confirmar isso, que eles já tinham dentro deles. Amém? No caso de Paulo, Deus já havia falado com ele a respeito da sua vocação. Amém? Não vou ter tempo, mas marque aí, Atos capítulo 9, versículo 15, aonde, na realidade, Deus fala e explica qual é a vocação que o Senhor tem para ele, o apóstolo Paulo. Atos 9, versículo 15. Então, queridos, tratando-se de profecias pessoais, você deve sempre avaliar, ou seja, julgar, não no senso de apontar o dedo, avaliar as profecias por aquilo que há no seu espírito humano. Se não perceber
a mesma coisa em seu espírito com o que você está ouvindo, então ore a respeito ou não aceite. Mas não quer dizer que você tem que verbalizar isso em voz alta para com a pessoa que está profetizando. Lembra do que eu falei, que todos nós somos vasos imperfeitos, amém? Em amor e em delicadeza eu estou dizendo isso para vocês. Amém? Espero que isso tenha ajudado. Vamos parar por aí esta noite. Eu quero, na realidade, ainda orar pelos doentes. Então, precisamos de entender, louvado seja o nome do Senhor Jesus, entender e ir para os pedidos de oração. Queridos, ouçam bem, até vem mesmo a coincidir. Enquanto eu estava falando por vocês, com vocês, eu comecei a ter uma intuição no meu espírito. Ela está agora comigo. Essa intuição está me dizendo que alguns desses pedidos... Bom, essa intuição me diz que Deus quer curar a todos os que estão nesses pedidos. Mas alguns, ao ouvirem a minha voz e ao tocarem na tela, eu vou pôr simbolicamente a minha mão assim, e você simbolicamente toca na tela do seu celular com um dedo, ou no seu computador, ou no seu aparelho. Toca como se é gesto que Deus vai ver que você está recebendo pela fé. Só por isso é um gesto simbólico. Vão ser, se fizerem isso com fé e não duvidarem, vão ser curados e libertos e sarados e ter suas orações respondidas. Vamos lá. Irmã Isete, seu filho Edgar, ele tem um hábito, é um hábito que ele não consegue se libertar, o tabagismo. Toca aqui agora nesta tela. Isete, toque aqui nesta tela. E ato contínuo, toque no seu filho e repreenda o espírito de tabagismo que quer amarfanhar e derrubar e oprimir seu filho Edgar. Espírito mentiroso das trevas do tabagismo que está atormentando Edgar. Agora o filho da Isete, saia dele e não volte mais. Obrigado, Senhor. Tanto Edgar quanto Isete, mãe e filho, vão te agradecer esta libertação. Obrigado, Senhor, por essa cura. Oh, Jesus! Meu Deus, eu senti a unção de Deus. Novamente. Irmã Inês, a sua nora Aline, Inês de Santa Rosa, sua nora Aline, essa suspeita de câncer, em nome de Jesus. Oh, Jesus, a intuição está de novo no meu coração. Toca simbolicamente essa minha mão. Toca a tela agora do seu celular e depois toca os pulmões dela, da Aline, e diz, seja curada em nome de Jesus, Inês. E ato contínuo, a Aline que se arrependa e aceite Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém, amém, amém. Espírito mentiroso das trevas, larga a Aline, a nora da Inês, em nome de Jesus. A irmã da Inês, perdão. Raquel, olha agora, Raquel, olha agora. Oh, Shabraelicado, está vindo novamente essa intuição. Espírito mentiroso das trevas, que está querendo trazer perda de peso para Raquel. Proteínas, parem de sair do corpo dela, em nome de Jesus. Proteínas agora, na autoridade, e no nome de Jesus. Proteínas agora, no corpo da Raquel. Agora, simbolicamente, Raquel, toca a tela do teu computador ou do teu aparelho. Agora, receba a tua cura. Comece agora a ganhar peso. É uma ordem. Ouçam bem,
quem está no YouTube, quem está nos assistindo, agora, no nome de Jesus, diga para o seu corpo, fale para o seu corpo, tocando o seu corpo, eu quero voltar a ter tantos quilos de peso, receba a cura de Cristo, é uma ordem. Amém, amém, amém. Rabrai, ele canta, Shai. Oh, a unção está muito forte, a unção está muito forte, a unção está muito forte. Deve, receba a tua restauração, filha. Receba, a unção está muito forte. Receba. Agora, Rabrai, Tishirikata, sai. É sua, é tua. O Senhor te dá essa renovação. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Maria Amélia Rebelo, minha querida esposa, receba, põe a mão nessa perna. Agora, receba a unção de cura. Completamente, germes, vírus e micróbios, vírus mentirosos, remanescentes vivos da zoster, agora em nome de Jesus, larguem a pele da minha esposa, larguem os ossos da minha esposa, nervo ciático, deixe de estar inflamado, elos da coluna, hérnia, seque, agora, na L4, L5, em nome de Jesus, hérnia, receba o toque de Cristo. Maria Amélia, receba o toque de Cristo. Receba a sua cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gustavo. Em nome de Jesus. Gustavo. Eu falei consigo outro dia. Gustavo, você sabe quem eu sou. Você sabe quem eu quero dizer. Gustavo, em nome de Jesus, põe a mão assim na sua mente e diga, a partir de agora, essa opressão não vai estar mais vindo sobre mim, nem sobre a minha mente. Shebrai, está novamente, a unção do Senhor fluindo. Toca agora, em nome de Jesus, receba a tua cura. Receba a tua cura, Gustavo. Espírito dessa opressão, vai embora. Largue esse jovem, porque ele tem um papel a cumprir. Largue o Gustavo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Temos uma última oração. Rabraeli canta Shai. Temos uma última oração e a unção está muito forte. Todo e qualquer casal que nos assiste, que está tendo problemas relacionais, de relacionamento, e não se está dando bem, por este ou por aquele motivo, queridos, tanto no YouTube quanto no Derramar, todo e qualquer casal, agora deem as mãos. Se vocês estiverem juntos neste momento, deem as mãos e toquem esta tela, aonde estão as minhas mãos, recebam a cura de Cristo. A unção do Senhor vai chegar até onde você está. É uma unção de reconciliação. Espírito das trevas, eu repreendo vocês. Espírito das trevas que joga marido contra a mulher, agora, larguem essas vidas. É uma ordem. E não voltem mais no nome de Jesus. Oh, Jesus. Já passou, já foi a vocês. Queiram nisso. E o Senhor restaura a vida de vocês. Seja qual for o problema, qualquer matrimônio, estou falando. A unção do Senhor está dizendo isso agora, neste momento. É a intuição que está no meu coração. Vamos parar por aqui. Até nosso próximo tempo. Obrigado por me terem assistido. Contribua no nosso canal. Contribua-se para que mais pessoas a gente possa, com qualquer contribuição, para a gente poder chegar a mais pessoas e abrangê-las com a palavra de Deus desta maneira sadia. O nosso ministério assim agradece de todo o coração. Amém? Vamos ficando por aqui. Um abraço forte, um abraço de coração. Até nosso próximo tempo, semana que vem. Bye, bye.